Eu nasci na cidade de Santa Helena de Goiás, em 1962. Me lembro muito bem que, diante da separação de minha mãe com meu pai, aliás, meu pai abandonou a família, e eu ali com meus 5 anos, via minha mãe resolver deixar essa cidade onde eu nasci, para mudar para uma cidade chamada Barra do Garça, aqui no Mato Grosso. E eu me lembro muito bem que nesse período que minha mãe se mudou, ela tem um meu irmão mais velho, chamado Divino, e eu e mais 2 irmãs fomos para essa cidade para uma nova vida, no caso da minha mãe. Foi uma infância bastante difícil, né? Um garoto com 6 anos de idade, iniciando aí uma nova cidade, as dificuldades financeiras por parte da minha mãe, não ter um pai presente para criar. Então foi uma infância muito difícil, com bastante dificuldade financeira para minha mãe, para todos os filhos, que eram meus irmãos, né? Desde cedo eu, diante das dificuldades, eu já sonhava em ter e atingir objetivos, alvos grandes. E eu lembro assim, na faixa ali dos meus 6, 7 anos, com uns amigos, a gente simulava que nós tínhamos uma banda musical. Nós arrumávamos as latas, batia batuque nas latas, arrumava cabo de vassoura e um outro tocava, pegava aqueles ramos de bucha, aquelas buchas que dá nos muros, aquele era o cabo de microfone. E ali nós simulávamos, nós fazíamos de conta, até usava a boca como se fosse o instrumento tocando guitarra, contrabaixo, bateria. Então ali eu sonhava em ser músico. Com o tempo também eu imaginava assim, me tornar um grande jogador de futebol, porque eu ia ver os garotos jogar e sonhava também. Como era um garoto sonhador, eu nunca me contentava onde eu estava. Barra do Garça, uma cidade turística, uma cidade de porte pequeno, e eu não me via na condição assim de prosperar, de desenvolver ali de uma forma. E nesse inteirinho aí, antes de surgir a ideia de Sinop, eu fiz algumas mudanças. Então em 1977, ainda jovem, com 14 anos, foi o meu primeiro emprego, mexendo com transportadora. Parece que alguma coisa estava desenhada para Sinop, né? Não imaginava. Aí depois o meu irmão foi muito bem sucedido, foi nomeado para ser secretário-geral de uma prefeitura, onde o sogro dele se tornou prefeito, em Aripuanã, né? Ali eu me casei, conheci a minha esposa. Depois de lá eu fui fazer curso em São Paulo para me tornar piloto, estava realizando um sonho. Com a aviação já em vista, já tinha experimentado o futebol, tinha experimentado a música como baterista. Resolvi já com a esposa ir para Cuiabá para tentar a aviação. Mas infelizmente houve problemas de saúde de um filho meu, muito sério, que acabei tendo que deixar de morar em Cuiabá, onde era a perspectiva de me tornar piloto. Retornei à Barra do Garça, aonde já estava meu irmão de volta, depois de ter trabalhado por um tempo em Aripuanã como secretário do prefeito. Nesse período, então, novamente eu tive contato com transportadora. Me tornei gerente de uma empresa chamada, acho que Expresso Universo. E ali trabalhei alguns anos, já casado, constituído em família. E entre idas e vindas como gerente, eu nunca me contentava, queria crescer mais, queria crescer mais. E numa situação que eu conheci um senhor, dono de uma transportadora chamada Expresso Mira, o senhor Roberto Mira, ele me conheceu numa cooperativa que eu trabalhava, cuidando da frota daquela cooperativa em Barra do Garça. Ele deixou um cartão e falou: olha, algum dia você precisar de mim, em alguma situação, você me procura que eu estou aí para te ajudar. E como um tempo depois eu acabei sendo demitido, né, da cooperativa, chamava Coopercana, tentei algumas coisas em Barra do Garça, mas os meus sonhos não realizavam de nenhuma forma. Foi quando me lembrei desse senhor Roberto Mira, liguei para ele em São Paulo, falei: olha, estou aqui em Barra do Garça ainda, estou precisando de uma nova oportunidade, o que você pode me dar de dica, me ajudar? E ele me convidou prontamente para vir para Cuiabá para fazer uma entrevista, que havia uma possibilidade de eu vir a gerenciar uma transportadora dele. E ele falou assim: olha, eu tenho 2 filiais aí para você conhecer, para você vir a gerenciar. Uma é Dourados, mas ele até me colocou assim, falou: acho que você não está preparado ainda para Dourados. Faz o seguinte, vamos para Sinop. Eu vou te levar para Sinop, isso em 1989. E arrumei e vim para Sinop. Ali surgiu então
a ideia partindo de uma oportunidade de um emprego. Para ser gerente de uma transportadora onde a mão de obra era muito escassa, porque o que predominava naquela época era a madeireira. Todo mundo queria trabalhar nas madeireiras. Oferecia casa não pagava aluguel, não pagava luz, não pagava água, ainda o pessoal recebia ajuda, né? Então você não conseguia de forma alguma ter profissionais, assistentes para trabalhar na transportadora. E justamente essa transportadora nossa, ela tinha um corredor de cargas de uma loja chamada Casas Buri. E ela trazia muito eletrodoméstico para Sinop e toda a região. E eu tinha muita dificuldade, um desafio muito grande de manter a equipe para esse trabalho naquela época. A primeira filha, a Cristiane, ela nasceu em 81, né? Assim que eu tinha acabado de conhecer a Rosa Maria, minha esposa. Ela nasceu no período em que eu estava fazendo a transição para me tornar piloto, mas não desisti por causa dela, pelo contrário, fiquei mais animado, porque agora ali eu vi a família. E nesse período que eu fui para São Paulo para concluir o curso de piloto, nasceu a Ana Paula. Quase um ano de diferença uma para outra, né? 81 para 82. Em Cuiabá, meu filho, Luiz Carlos, nasceu, né? Em 83. E lá em Barra do Garça, nasceu a quarta filha, Daniela, né? Nasceu lá em 1984. E falando de mais um filho, a Nayara, né? Nayara veio um fruto de uma adoção, né? Ela se tornou, ela na realidade nasceu e a mãe dela, que era sobrinha da minha esposa, nasceu e a mãe morreu no hospital, e essa sobrinha se tornou filha adotiva, sobrinha da parte da minha esposa, né? Quando eu peguei o avião de Cuiabá, de Barra do Garça, passando em Cuiabá, ele teve que descer numa cidadezinha chamada Fontanilhas. O avião desceu, tal, fomos ali ver alguma coisa lá. Enquanto estávamos no aeroporto, uma senhora me procurou o piloto, aliás. Falou assim, olha, eu estou cansado, estou vindo lá de Goiás. E nesse Jeep aí, falta mais 100 e poucos quilômetros. Não tem como vocês me arrumar uma carona até Ariporã? Faltava ali questão de... Não dava ali 30 minutos de voo, acho que nem isso. E o piloto falou, olha, tem aquele rapazinho ali, eu, né? Vê com ele, se não quer ficar aí de Jeep, a senhora vai no lugar dele, porque só tem vaga se ele ficar. E essa senhora me procurou, né? E falou assim, você não quer ir de Jeep? Olha a ideia dela, o rapaz, primeira vez andando de avião. E eu falei, mas senhora, eu não conheço esse caminho aí, eu nunca andei por aqui. Infelizmente eu não posso, eu vou continuar minha viagem, estão me esperando lá. Beleza, fui embora, né? Ela ficou, cheguei em Ariporã, descemos lá numa pousada que chamava Puleiro dos Anjos, onde ficavam todos os novos funcionários, os solteiros, é claro, né? E lá no dia de manhã, já no dia seguinte que eu cheguei, eu saí na janela assim, me deparei com uma casa do lado, praticamente, dessa pousada, uma moça bonita, né? Toda animadinha, olhando, né? Eu olhei para ela, olhou para mim e tal, ficamos ali, né? E isso a Rosa depois me contou, né? Aquela senhora que eu não dei carona era a mãe dela. Então quando ela falou assim, mãe, chegou um rapaz aí bonito, eu gostei dele e tal, e né, mostrou assim, esse menino aí é o que não quis me dar carona. Eu vim de Jeep até aqui, ó, cheguei moto, cheguei 2 da manhã, e ali começou a minha história com ela, com a Rosa Maria. E eu fui, no início do trabalho nessa cidade de Ariporã, fui contratado como funcionário público como auxiliar de almoxerifado. E ali eu ficava ajudando a fornecer peças para os caminhões e tal, e conheci um dos pilotos de origem de Barra do Garça também, e falei para ele, como é que é? Perguntei, né? E eu me interessei. Ele falou, bom, tal, você tem que fazer um curso assim. Mas o interesse da aviação surgiu naquele dia, desse voo de Barra do Garça até Ariporã. Ali eu apaixonei pela aviação. Chegando aqui em Sinop, eu trabalhei por um ano como gerente dessa empresa chamada Expresso Mira. E depois disso, acabei novamente saindo da empresa. Eu queria voltar para Barra do Garça novamente. E ela olhou bem para mim e disse assim, tá, nós temos casa lá, mas nós vamos comer os tijolos da casa? Eu falei, não, lá eu vou tentar um emprego. Eu falei, não, você tentou emprego aqui, você vai voltar para lá? Ela insistiu na ideia, porque ela gostava de Sinop, ela apaixonou por Sinop desde o primeiro momento. Mas da parte da manhã, me encosta um Del Rey na frente da minha casa, na Jacarandá. Me desce um senhor que eu conheci se tratando do senhor Pedro Satélite, que era o dono da Transporte Satélite. Nessa ocasião ali, ele me convidou a assumir a
Satélite Transporte, na parte de encomendas, porque a empresa não podia entrar aqui. Aí, depois de algum tempo, expandiu seus negócios, eu comecei a ganhar muito dinheiro com encomendas com essa empresa, depois veio a venda de passagens para aviação Ouro e Prata. Chegava a época do pessoal ir para o sul, eu bombava. Para chegar onde a gente às vezes quer chegar, precisa de ter, primeiramente, Deus, né? Em primeiro lugar, uma pitada de sorte e uma pessoa que te dê oportunidade. Foi esses 3 fatores que foi importante. Nessa ida para Cuiabá, eu queria arrumar um emprego lá. E fui procurar uma empresa então lá, achei um senhor de nome Valdemar e falei, olha, vim aqui pegar o emprego de promotor de vendas aqui em Cuiabá, tal. Qual que é o salário? Ele falou, o salário é um salário bom, né? Coisa assim, tipo R$2.000 hoje, né? E tal, tudo essa estadia. Eu falei, olha, hein, você falou que é de Sinop? Eu falei, sim, estou vindo de lá. Ele falou assim, cara, o emprego aqui é seu, tal, você vai ser um promotor de venda aqui, eu sou gerente e tal, mas por que você não volta para Sinop e abre uma franquia lá, uma filial nossa lá? Tá? Eu falei, tá, o que você me oferece? Ele falou assim, não, eu te ofereço 90 dias de carência, te dou a carga lá, e você não paga nada durante esse tempo, e capta cliente. Eu vou te dar a carga lá, de São Paulo a Sinop. Isso em 1990. E peguei uns formulários, cartão de visita e vim para Sinop e comecei a visitar. Passou-se 4, 5 dias, eu tô em casa lá, me encosta um caminhão. O cara meio, né, todo animado. Ô, como é que nós faz com essa mercadoria que está aqui em cima? Eu falei, que mercadoria? Uai, de São Paulo, você não é o cara da transportadora? Eu falei, sou. Ah, eu tenho umas cargas aí para você. Eu abri aquele sorriso, falei, uai, não é de ver que o cara está cumprindo mesmo com a parte dele? Ele saiu de São Paulo carregado para essa empresa chamada Facenda, descarregou toda a carga e ele tinha que vir para cá, para Sinop. Mas para não vir vazio, ele passou em Nobres para carregar pedra brita. E tinha esses volumes para cá, primeira carga que eu consegui para Sinop. E ele então teve o trabalho de chegar em Nobres, desceu tudo aquilo, pagou chapa lá, alguma coisa lá, pôs pedra brita em cima das pedras britas colocou essa mercadoria. Daquele dia em diante, estava fundada a minha empresa, a minha transportadora. Se não fosse o crescimento extraordinário de Sinop, eu não teria crescido. Esse é um fator, 2 mais 2, 4. A cidade, até hoje, né, desenvolve maravilhosamente bem. Teve pequenas crisinhas, uma vez uma crise das madeireiras, mas nada que afetasse, né, o desenvolvimento da cidade. Nem mesmo na pandemia. Então, assim, a cidade sempre cresceu e eu procurei, trabalhando corretamente, honestamente, com toda essa clientela que forma o nosso pool hoje, desenvolvemos igual, crescemos igual. Eu estou em vias de concluir a construção da sede própria aqui bem próximo desse bairro, que olha só, é um bairro novo, é um bairro de chácaras, aonde se tem muitas oportunidades que daqui a alguns tempos não terá mais. Isso aqui se tornar uma área muito, muito valorizada e central. Olha a localização em relação aos demais bairros. A expectativa com respeito ao futuro de Sinop, ela se tornar mais dinâmica ainda. Ela hoje já é um polo educacional, é um polo do agronegócio, é uma via de transição entre Mato Grosso, o Sudoeste, o Mato Grosso e o Pará. O que Sinop representa para mim? É uma paixão. Eu diria assim que desde o dia que eu cheguei aqui eu me apaixonei por ela, eu sempre fui apaixonado pela minha falecida esposa e junto com ela isso aqui se tornou e significa ainda um grande amor.